Capítulo 11. Casos de sucesso e aprendizado. Neste capítulo, vamos mergulhar em histórias inspiradoras que refletem a trajetória de empreendedores no setor de terraplenagem. Cada relato traz à tona não apenas os desafios enfrentados, mas também as vitórias alcançadas, apresentando a complexidade e a diversidade desse campo tão essencial. As experiências que compartilharemos aqui são verdadeiros testemunhos da força de vontade humana e do poder de transformação que o empreendedorismo pode oferecer. Começamos com a história de João, um jovem que cresceu em um pequeno município no interior de Minas Gerais. Desde cedo, ele nutria um sonho audacioso: transformar a realidade da infraestrutura em sua cidade, que até então enfrentava sérios problemas de acesso. Com apenas 20 anos e um caminhão velho herdado do pai, João decidiu dar o primeiro passo. No início, as dificuldades eram imensas. Sem recursos financeiros e com uma equipe reduzida, ele enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. O que impulsionava João era a visão de um futuro onde sua cidade pudesse prosperar. Aos poucos, ele se destacou pela qualidade de seu trabalho e pela capacidade de oferecer soluções inovadoras. O que muitos viam como um obstáculo quase intransponível, como a disputa com empresas maiores e mais estabelecidas, João encarava como uma oportunidade de se diferenciar. Ao final de alguns anos de muito esforço, com fama de serviço impecável e um bom relacionamento com seus problemas, João não só conquistou a confiança da comunidade, mas também se tornou um exemplo inspirador para outros empreendedores locais. Agora, a história de Ana, que vem de São Paulo, ilustra uma trajetória diferente, mas igualmente enriquecedora. Ana começou sua empresa de terraplenagem após sentir na pele os desafios enfrentados na construção civil, onde trabalhou durante anos. Com uma visão voltada para a inclusão e sustentabilidade, ela estabeleceu uma empresa que se destacava não apenas pelo serviço prestado, mas pela preocupação com o meio ambiente. Ela implementou práticas de terraplenagem que minimizavam o impacto ambiental e eram especialmente úteis em áreas urbanas densamente povoadas. Os primeiros meses foram desgastantes. Ana enfrentou críticas por sua abordagem não convencional, que exigia investimento em treinamento e conscientização. Muitos apostavam no fracasso de sua ideia, mas ela persistiu. O ponto de virada tornou-se claro quando um projeto comercial em que ela estava envolvida se destacou precisamente pela redução na pegada ecológica. O sucesso do empreendimento fez com que mais pessoas se interessassem pelo seu modelo de negócios, tornando Ana uma referência no setor e abrindo portas para uma nova era na terraplenagem sustentável. Por último, destaco a experiência de Carlos, que a partir de Santa Catarina decidiu investir em tecnologia para a terraplenagem. Ele percebeu que o uso de equipamentos modernos e técnicas inovadoras poderia revolucionar o setor. Com um background em engenharia, Carlos começou sua jornada desenvolvendo maquinários que aprimoravam a eficiência e segurança das operações de terraplenagem. O caminho foi longo e repleto de frustrações. Ele enfrentou dificuldades financeiras e resistência por parte de profissionais mais tradicionais. Contudo, sua perseverança foi recompensada. Ao introduzir soluções tecnológicas, Carlos não só melhorou os processos, mas também ajudou a elevar o padrão de qualidade na execução de serviços. Certificou-se de que, ao invés de competir com as empresas tradicionais, ele poderia se unir a elas, criando parcerias que agregavam valor aos trabalhos realizados e promovendo um ambiente colaborativo no setor. Esses casos de sucesso são reflexos da resiliência e da criatividade humana. Historicamente, a terraplenagem pode ter sido vista como uma área técnica e até monótona, mas as histórias de João, Ana e Carlos demonstram que, na verdade, ela é repleta de oportunidades e potencial transformador.
Ao nos conectarmos com essas narrativas, percebemos que cada um deles enfrentou não apenas os desafios da indústria, mas também seus próprios medos e incertezas. E aqui está a mensagem central: o empreendedorismo é uma jornada, não uma meta. Cada passo, cada acerto e erro contribui para um aprendizado vital que pode ser a chave para o próximo sucesso. A partir das experiências de empreendedores que se destacaram no setor de terraplenagem, emergem lições valiosas que vão além de fórmulas prontas. Cada história, marcada por desafios e triunfos, carrega em si um conjunto de aprendizados que podem ser aplicados por qualquer pessoa que deseje entrar nesse mercado ou mesmo em outros. A primeira lição a ressoar é a importância da resiliência. Muitos desses profissionais enfrentaram uma variedade de dificuldades, desde a falta de recursos financeiros até a impermeabilidade do mercado, mas o que se destacou foi a capacidade de se reinventar diante da adversidade. Em um caso específico, um pequeno empreendedor de Minas Gerais teve sua empresa quase sucumbida por uma crise financeira. No entanto, ao invés de se deixar abater, ele utilizou a criatividade para repensar seu modelo de negócios e diversificou sua gama de serviços. Essa reflexão trouxe não apenas um novo fôlego à sua empresa, mas também o ensinou a importância de estar sempre aberto a mudanças. O erro é muitas vezes visto como um vilão, mas a verdade é que ele pode ser um grande professor. Toma-se como exemplo um jovem empreendedor do norte do país que, atrevido e destemido, enfrentou de frente a concorrência. Entretanto, em sua ousadia, ele acabou subestimando as necessidades do cliente. Esse deslize custou-lhe um projeto significativo, mas esse aprendizado não foi em vão. Ele retornou analisando cada feedback de seus clientes e, com isso, construiu uma nova abordagem voltada para a satisfação do cliente. Voltar-se para as necessidades alheias pode ser um caminho para o sucesso. Isso serve como um lembrete poderoso. Ouvir o cliente é fundamental e, muitas vezes, o que precisamos para avançar é apenas uma mudança de perspectiva. Além disso, o papel do networking se desenha como fundamental. Em muitas narrativas compartilhadas, os empreendedores destacaram a importância de construir uma rede de contatos sólida e diversificada. Um caso marcante foi o de uma empresária que, após um evento do setor, conheceu um mentor que a guiou em suas decisões estratégicas. O que inicialmente parecia apenas uma conversa casual se transformou em um ponto de virada para seu empreendimento. Essa conexão a levou a novas parcerias e oportunidades, ilustrando que estar aberto a relacionamentos pode realmente moldar o futuro de um negócio. Falando em futuro, não se pode deixar de mencionar o valor do planejamento. Em muitas das histórias de sucesso, o que se destacou foi a meticulosidade dos planos traçados. Um investidor que começou do zero em um estado menos desenvolvido sabia que, sem um bom planejamento, suas chances de erro aumentariam. Ele dedicou tempo a criar um mapa detalhado de seus objetivos e como alcançá-los. O resultado foi impressionante. Após alguns anos, sua empresa não apenas se consolidou, como também chamou a atenção de grandes investidores, provando que a base sólida atua como um alicerce para qualquer empreendimento. Devemos ainda considerar as incertezas que permeiam o mundo dos negócios. Elas podem ser intimidantes, mas ao invés de vê-las como barreiras, é possível enxergá-las como oportunidades a serem exploradas. Um exemplo claro é o de um empresário que, durante a pandemia, viu sua principal linha de serviços se esfarelar. Ao invés de encarar isso como um fim, ele encontrou uma nova demanda e adaptou seu negócio a um novo modelo, convertendo o que era uma crise em uma chance de reinventar-se. Essa evolução, muitas vezes inesperada, é um milagre que pode se manifestar através da disposição para aprender e se adaptar. Essas lições, embora provenientes de um contexto específico, ecoam amplamente no universo empreendedor.
Elas falam sobre a perseverança, a capacidade de ouvir e se conectar, o planejamento cuidadoso e a aceitação do inesperado. E no final do dia, o que fica é a certeza de que a jornada é feita de aprendizados, que não são apenas construções individuais, mas sim uma tapeçaria rica de experiências que todos podem compartilhar e aprender. A verdade é que o sucesso não é um destino, mas um compromisso contínuo com o aprendizado e a adaptação, por mais desafiador que isso possa ser. Falar sobre os desafios enfrentados por empreendedores é como abrir uma porta que revela um universo de superações e aprendizados. Muitos iniciam suas caminhadas na terraplenagem com grandes expectativas, mas logo percebem que o caminho é repleto de pedras e buracos. Um empreiteiro, por exemplo, decidiu entrar nesse setor após herdar uma pequena empresa da família. No início, ele era cheio de sonhos, mas não demorou para se deparar com a realidade. A concorrência era feroz e a crise econômica deixava seus clientes apreensivos. Ele teve que se desdobrar para conseguir contratos e a frustração começou a se instalar quando as contas a pagar começaram a se acumular. Outro caso que inspira reflexão é o de uma mulher que decidiu entrar no mercado sozinha, em uma região marcada por um cenário predominantemente masculino. Desde o início, sua jornada foi desafiadora. A falta de capital inicial era apenas um dos obstáculos. Mais difícil ainda era ganhar a confiança dos clientes, que muitas vezes duvidavam da capacidade dela. Em algumas reuniões, sentia-se invisível, como se sua voz não fosse ouvida. Mas, com determinação, ela começou a abordar seus desafios de frente, investindo em conhecimento e criando uma rede de contatos forte e fiel. E o que dizer das situações inesperadas? Um empresário que se dedicou a reformar seu maquinário viu a sua frota ser atingida por uma tempestade. O impacto não foi só financeiro. Ele teve que reestruturar seu negócio do zero e, a partir disso, aprendeu a importância de se preparar para o inesperado. Assim, não se tratava apenas de ter as ferramentas certas, mas também de estar emocionalmente preparado para os imprevistos. Esse tipo de resiliência não é algo que se aprende da noite para o dia. É o resultado de experiências que desafiam e moldam uma mentalidade. Durante essas narrativas, fica claro que os erros, por mais dolorosos que sejam, têm um valor inestimável. Eles são os melhores professores. Um empreendedor me contou sobre um erro crasso. Ele adquiriu um novo equipamento sem entender completamente sua operação. O resultado foi desastroso. Esse erro custou não apenas dinheiro, mas também meses de trabalho. Ele acabou se comprometendo a aprender tudo sobre a nova tecnologia e, em vez de sucumbir, desenvolveu um método de treinamento para sua equipe, garantindo que ninguém mais cometesse o mesmo erro. Essa reviravolta o colocou em um novo patamar, provando que é possível extrair lições valiosas das adversidades. Lidar com a burocracia é outro desafio que muitos enfrentam. A regulamentação no setor de terraplenagem pode ser complexa e muitos empreendedores se veem perdidos em meio a licenças e exigências governamentais. Um empresário relatou que, após enfrentar uma série de multas por não cumprir certos requisitos, decidiu investir tempo para entender o funcionamento da legislação. Com esse conhecimento, não só evitou novas punições, como também se destacou como uma voz ativa entre seus colegas, ajudando outros a se ajustarem às normas. Essas histórias não são apenas sobre sucessos, elas são uma tapeçaria de desafios, dor, aprendizado e, finalmente, crescimento. Os empreendedores que têm a coragem de enfrentar as dificuldades saem mais fortes e mais equipados. Assim, fica claro que os desafios são uma parte fundamental do processo de construção de um negócio de sucesso. Eles nos lembram que, na jornada do empreendedorismo, o importante não é apenas como começamos, mas como escolhemos responder quando encontramos obstáculos. Isso é o que realmente molda nossa trajetória
e nos dá as ferramentas para enfrentar o que ainda está por vir. Os casos de sucessos abordados anteriormente nos proporcionam uma oportunidade única de extrair práticas replicáveis que podem servir de guia para empreendedores que desejam se destacar no setor de terraplenagem. Ao examinar as trajetórias desses profissionais, notamos que existem algumas estratégias que se mostraram eficazes e que, com dedicação, qualquer um pode adaptar à sua própria realidade. Primeiramente, uma prática comum a muitos desses empreendedores de sucesso é a busca incessante por aprendizado. Manter-se atualizado com as novidades do setor, novas tecnologias e métodos inovadores de trabalho não é apenas uma vantagem competitiva, mas sim uma necessidade. Por exemplo, certos empreendedores participam regularmente de feiras e seminários, onde podem interagir com outros profissionais e especialistas, absorvendo novas ideias. Essa troca de experiências é um pilar fundamental que ajuda a construir uma rede de contatos e possibilidades de parcerias futuras. Além disso, a habilidade de ouvir e compreender as necessidades dos clientes é uma característica recorrente nessas histórias. Um empreendedor relatou que, ao iniciar sua jornada, muitas vezes se preocupava mais em vender do que entender realmente o que seus clientes desejavam. Com o tempo, ao perceber que o diálogo aberto com os clientes potencializava a confiança e os negócios, esse profissional começou a adaptar suas estratégias e serviços. Assim, oferecer um atendimento personalizado e estar disposto a ouvir o que o cliente tem a dizer pode ser um divisor de águas. A importância da resiliência também se destaca nos relatos de sucesso. Superar desafios requer não apenas força, mas também flexibilidade para se ajustar a novas circunstâncias. Por exemplo, durante uma crise econômica, um empreendedor decidiu diversificar os serviços oferecidos. Em vez de se limitar à terraplenagem, expandiu para serviços de drenagem e paisagismo, conseguindo assim não apenas sobrepor as dificuldades do momento, mas também abrir novas fontes de receita. Essa adaptabilidade é crucial em um mercado que muitas vezes é volátil. Ademais, a criação de uma equipe coesa e bem treinada é outro aspecto que não pode ser negligenciado. Os empreendedores vitoriosos frequentemente falam sobre como construir uma cultura organizacional positiva e motivar a equipe. Um líder inspirador que valoriza o trabalho em equipe e reconhece os esforços individuais se traduz em uma equipe mais comprometida e produtiva. Frequentemente vemos que as empresas que investem na capacitação de seus funcionários colhem os frutos através de uma execução mais eficiente e de inovações que surgem desse trabalho conjunto. Por fim, a prática de refletir sobre as ações tomadas, um verdadeiro exercício de autocrítica, se mostra essencial. Aprender com os erros, analisar o que funcionou e o que não funcionou é uma abordagem que se revela valiosa. Um dos empreendedores que estudamos trouxe à tona um ponto interessante. Ele mantinha um diário de bordo onde registrava não apenas os sucessos, mas também as falhas e as lições aprendidas. Essa prática constante de autoavaliação não só o ajudou a crescer, mas também a encontrar soluções mais criativas para problemas semelhantes que surgiam. Essas práticas, quando bem implementadas, são mais do que meras estratégias. Elas refletem uma mentalidade voltada para o crescimento e para a construção contínua do conhecimento. Não se trata apenas de aplicar técnicas, mas sim de cultivar uma disposição interna que valoriza a evolução constante, a colaboração e a capacidade de adaptação. Assim, qualquer um que esteja no cenário da terraplenagem ou em qualquer outro setor pode encontrar sua própria trajetória inspiradora, onde cada desafio se transforma em uma lição e cada sucesso em um passo em direção a um futuro promissor.